Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu não me lembro, nunca na minha vida, e bota anos nisso, eu me lembro de ter visto o Brasil numa situação totalmente desorganizada como essa que está aqui agora. Tudo o que acontece. Onde botar a mão está podre. Tem roubo, tem furto. Onde se botar a mão? E os caras são os mesmos. Agora surge o problema da Petrobras, como vocês viram aí, com a compra de Pasadena. E o problema está se desenrolando. Então, a oposição está querendo botar uma CPI exclusiva e o governo tentando fazer uma CPI ampla para exatamente baralhar as coisas da maneira tal que não houvesse nenhuma investigação. Hoje de manhã estou lendo aqui no jornal que a ministra Rosa Weber, ela concedeu a liminar para a instalação da CPI única, só a respeito da Petrobras. Eu acho que a situação vai ficar muito difícil para esse pessoal que está no poder. Porque, inclusive, hoje saiu no jornal, existe uma operação detectada pela auditoria da própria empresa da Petrobras, uma operação de 10 bilhões de dólares, desculpa, 10 milhões de dólares, não, 10 milhões deve ser pouco, o dinheiro que saiu de Pasadena, da Petrobras, e não tem nenhuma documentação a respeito disso. Foi uma operação comandada por voz, ou seja, alguém disse que tinha que sair aquele dinheiro de 10 milhões de dólares. E nenhuma documentação dizendo quem autoriza esses 10 milhões, nenhum documento registrando a saída de 10 milhões, simplesmente tiraram 10 milhões do caixa da Petrobras em Pasadena. Eu acho que aí tem um dedo do grande chefão deste governo. Porque quem seria a pessoa tão forte para tirar 10 milhões de dólares do caixa sem nenhuma documentação, só com autorização de voz? Eu acho que só existe uma pessoa e todos vocês estão pensando o que eu estou pensando. Né? Só essa pessoa pode fazer isso. E essa pessoa, como nós sabemos, está envolvida até o pescoço. Porque o Sérgio Gabrielli é uma indicação dele. E Sérgio Gabrielli é o responsável por tudo isso que está aí em Pasadena. E mais as maracutás todas que estão dentro da Petrobras. Toda hora estoura um escândalozinho dentro da Petrobras. Eu acho que agora a oposição tem um grande trunfo na mão com essa CPI para desmantelar e mostrar que o Brasil está comandado por uma gangue. Olha só, no mensalão foi definido que o chefe da quadrilha era o Zé Disseu, mas uma quadrilha de segundo nível, né? Que é o Zé Genuíno, é o Delúbio, são pessoas do segundo nível. Então o Zé Disseu era o chefe daquela quadrilha. Mas tem um chefão maior, né? De alto nível, inclusive é o chefe do Zé Disseu, é o chefe do Sarney, é o chefe do Renan, nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, que agora tentou melar a CPI da Petrobras. Imagina só vocês, nós temos comprovadamente um bandido como presidente do Senado, que é o Renan. Renan já pediu demissão do Senado a primeira vez,
para não ser condenado pela Comissão de Ética. E ele volta ao Senado novamente e pratica as mesmas coisas. Pega um aviãozinho da FAB e vai a Recife implantar cabelos. Esse é o presidente do Senado brasileiro. Por todas as outras coisas, não tenho o que dizer. É um marginal. E esse marginal está ali. E atendendo, ele não é presidente do Senado brasileiro. Ele é um defensor do governo. É um advogado do governo. Porque a respeito dessa CPI, uma coisa clara, está na lei, tão clara, que a Rosa Weber definiu rapidamente. A oposição tem todo o direito de instalar uma CPI, desde quando cumpra todas as exigências para isso. E foi o que foi feito. Então tem direito. Por que o senhor Renan não aceitou? Por que ele não decidiu a respeito disso? Uma coisa tão clara na Constituição. Porque ele é o advogado do governo. Meus amigos, não sei o que vai acontecer nesse país. Eu estou extremamente preocupado. Isso não pode demorar muito. Eu acho que a oposição tiver um mínimo de competência, a queda da Dilma está sendo forte. E evidentemente eu já sei há muito tempo que Dilma não será presidente do Brasil. Não será. Porque se ela chegar e cair mais rapidamente, quem vai substituir é o Lula. Só que está acontecendo um problema. O Lula está caindo também quando coloca ele no lugar dela. Ele está caindo também. E não é só isso, meu cara. Se a Dilma Rousseff estivesse fazendo um bom governo, um governo altamente qualificado, como um bom gestor, quem estaria com todos os louros? Seria o Lula. Porque o Lula inventou essa mulher. Inventou ela como gestora. Inventou como mãe do PAC. Foi a inversão total da cabeça dele, atingindo um objetivo imediato dele. Esse cara nunca pensou no Brasil. Ele pensou nele, continuar mandando no governo. É o homem que manda no governo, continua mandando no governo. Se ele é o homem que continua mandando no governo, essa bagunça toda que está aí, não é só a Dilma. O responsável maior por isso é o senhor Lula. E eu espero um mínimo de competência do pessoal da oposição para mostrar que o maior responsável por tudo isso que está acontecendo é o senhor Lula. Não fazer como o senhor Eduardo Campos, que nem sequer toca no Lula, bate na cabeça da Dilma, porque ele espera, inclusive, ser apoiado pelo Lula. É preciso que os homens de bem desse país tomem alguma providência. O país dá um verdadeiro, eu vou usar uma expressão antigamente, um verdadeiro mar de lama. E aliás, é interessante você notar, não é? E essa operação de 10 milhões de dólares vai mostrar isso, que quando o nosso amigo mostrou aquela mãozinha com 4 dedos suja de petróleo, dizendo que a Petrobras, que o Brasil daquele momento em diante estava autossuficiente em petróleo, que até hoje nós só vemos déficit na balança de pagamentos e grandes de bilhões de dólares em função da política da Petrobras estabelecida pelo senhor Lula. Aquela mãozinha, não é? Eu tenho a impressão que vai ser o símbolo da lama que está sendo apurada na operação de Passadinha. Quem viver verá. Um abraço e até a próxima.